Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 857 blogs diários e minguando até 433 dias, 20 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim. 857 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 57. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato consciente, parte 22. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este. Deixo também uma referência deste subtítulo e abertura do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que será dito, tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. É só você acompanhar essa leitura corrida e você entenderá de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada. Usa qualquer um destes blogs da descrição para que você inicie o processo da conscientização de uma forma continuada, ok? Faça isso e faça por você mesmo. E por último, eu deixo a playlist da YouTube Music para que vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem acompanhar a playlist da YouTube Music. Às vezes você tem um plano pago, você pode desligar a tela do seu celular e economizar energia, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, ok? E se você achar vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vos tornará comidas de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isto na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo, e a imagem
deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção: tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos, e o reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Este último contexto que eu recitei, né, tem por hábito recitar em todas as aberturas dos meus blogs diários todos esses contextos, mas este contexto que eu recitei por fim, faça a observação dele, certo? Se você quiser entender tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus formou e tudo aquilo que é coisa de Deus e tudo aquilo que é coisa humana, esse contexto ele vai deixar suas mentes a sua mente flexionado para que vocês entenderem o processo de ambos e como funciona isso. E na hora que vocês forem relacionar isso, igual estes 3 últimos blogs que eu vou apresentar, ele está muito conectado a este contexto. Já faz uma relatividade deste princípio, com este contexto, para que vocês possam separar uma coisa da outra. E aqui vocês vai ver que não são a mesma coisa. O reino de Deus não é mesmo que o reino dos corpos, são coisas totalmente diferentes, podendo ser as mesmas coisas, mas não neste tempo do fim que ganha uma complexidade. Os homens cria, Deus também cria, né? E às vezes ele fica invertendo criação humana com aquilo que é criação de Deus, certo? A criação de Deus, já vou tendo dito que são coisas relativas ao tempo, não são coisas que ficam paradas, são coisas que se movimentam. E a criação do homem são tudo aquilo que nós criamos e ele fica parado. Qualquer coisa que você cria, cidade, lei administrativas que você, né, se aplica no corpo emocional, tudo isso são coisas que ficam paradas, esperando, né, algum ser humano ir lá e se mover por seus estados emocionais, pelo aquilo que ele determina com o seu corpo emocional. Já faça essa relatividade para que vocês possam compreender Deus de tudo que vai ser dito. Essa é a base do contexto. Eu vou recitar esses contextos até o fim para que a gente pode estar com a nossa mente flexionada para tudo que vai ser dito dentro do blog diário, certo? Essas aberturas são muito importantes. Não deixe de estar acompanhando nenhuma dessas aberturas. Por mais que você já tenha visto, repita elas junto comigo, porque isso vai ficar muito bom quando eu vier com a expressão livre, ok? Faça isso, faça por vocês mesmos. Vamos lá fazer a leitura corrida e fazer uma mediação, né? A mediação explica tudo aquilo que é Bíblia significativa e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela tem esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Então, esses são os elementos que está na sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá então para o contexto para a gente fazermos a expressão livre. Vamos lá. Assim como Deus tem o poder de criar, o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra. Para que o estado consciente da vida fique separado da emoção do corpo e o estado consciente da vida fica mediando para que. Vamos, peraí, deixa eu consertar uma expressão aqui. Vamos lá. Deus nega a forma em que o corpo emocional. Vamos voltar a Deus do início, não tem problema. Vamos lá, porque eu deixei de recitar alguma. Eu coloquei uma vírgula a mais aqui, atrapalhou a minha entonação na fala. Ok? Vamos voltar. Assim como Deus tem o poder de criar
e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado do ato emocional do corpo. O estado consciente da vida vai ficar mediando o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus. E nesta causa, a vida será apenas uma centraliza espiritual do corpo emocional para para a manifestação do fruto. No no tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional por esta mesma emoção e causando indiferença no estado emocional do corpo. E é este é o poder de formar de Deus. Já o poder de criar de Deus vai dar uma origem entre o estado consciente da vida e do corpo, trazendo uma consciência mediúnica entre a origem de criar e a origem da vida. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo para manifestar para a manifestação do fruto bom, sendo este o poder de criar, e que nesta causa a manifestação passa a ser uma possibilidade do reino de Deus e dos corpos e do reino dos corpos. E tudo isto poderia ser uma coisa só quando explicando o reino de Deus. E o reinos dos corpos e o reino dos corpos, e sendo um só reino. Porém, no tempo do fim, isto fica invertendo, né, na cabeça dos corpos, causando uma grande confusão. A razão do corpo emocional vai aparecer por uma consciência espiritual da origem de criar e da forma e de formar de Deus, invertendo o que for criação de Deus e o que for criação dos corpos. Ambos são as mesmas coisas quando se tratando do reino de Deus. Por exemplo, a origem de criar de Deus é que dá uma relatividade para a vida e a formação de Deus dar uma relatividade para o fruto. Mas ambos, quando não representa uma guerra física, quando não representa uma guerra fria, ambos vai ser as mesmas coisas. O reino de Deus com o poder de criar de Deus e o reino e o reino dos corpos e a formação de Deus com corpos todos já unidos, certo? Fazendo essas mesmas relatividades. Mas depois que a gente vai mais para frente, a gente vai entender que o homem também passa a criar no lugar de Deus. E quando o homem passa a criar no lugar de Deus, isso vai poder ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando é que vai ser uma coisa boa? O homem cria lei para limitar o estado emocional do corpo, então isso passa a ser uma coisa boa. E com esta lei, eles podem construir grandes cidades organizadas por esta mesma lei, fazendo uma conjunção híbrida sobre aquilo que é de Deus e sobre aquilo que é dos corpos, e a frutificação vai dar por um mesmo resultado, certo? Então, esta é as expressões básicas que o Deus cria, Deus forma, o homem também cria e o homem também forma, certo? O Deus cria é diferente do homem e o que Deus forma também é diferente do homem. Ambos vão ter diferença nas suas realizações. O homem, ele se realiza diretamente com o corpo emocional. Geralmente, você pode olhar aí, às vezes você tem um carro, por exemplo, um carro você fica com um estado emocional elevado, e esse carro, por exemplo, é um objeto, e esta é a forma que vai dando relatividade sobre aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Por exemplo, o homem cria, Deus cria o carro, né? Deus dá poder, Deus dá habilidade da sabedoria para o homem criar, mas isso não vem daquilo que Deus cria, porque Deus cria a vida, e essa vida são relativa a outra vida. Então, essa vai ser uma das diferenças sobre aquilo que é a criação de Deus e sobre aquilo que é a criação dos corpos, certo?
Quando Deus cria, quando Deus forma, tudo é uma coisa só, é o reino de Deus. Mas quando o homem cria, ele pode criar sistemas administrativos sobre uma cidade, certo? Isso pode ser bom. Deus que a gente entende aquilo que Deus criou, né? O homem perfeito, a vida, tudo aquilo que é relativo ao tempo. E aquilo que o homem cria não são coisas relativas ao tempo. Faça essa percepção para que tudo venha se organizar na sua consciência. Enquanto eu estiver falando, você já vai ter ciência naquilo que está sendo dito, certo? Porque às vezes falta alguma ideia para colocar a expressão no seu devido lugar, então você já faz essas relatividades e você já vai ter percepção daquilo que está sendo dito dentro do contexto. Vocês mesmos vão poder completar a sua frase, a sua forma de entender uma coisa e outra, certo? Não deixe as suas mentes flexionadas para tudo, certo? Não se limita, estuda isso com carinho, com dedicação, certo? Para que tudo isso venha se concretizar na sua consciência e para que você faça o trabalho de conscientização e tenha ciência naquilo que é naquilo que é a criação de Deus e naquilo que é a criação dos corpos. Vamos lá então, fazer a expressão livre. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Ambos são a mesma coisa. Eu já tenho aberto o blog, ambos são coisas diferentes, aliás, ambos são coisas diferentes. Eu já tenho aberto o blog dizendo as possibilidades, aquilo que Deus cria e aquilo que Deus, né, aquilo que Deus cria, aquilo que os corpos criam. Geralmente aquilo que os corpos criam são coisas que o homem se move para um lugar e outro, né, e cria coisas sobre a sua mão humana, certo? Deus dá sabedoria para ele ter os planos objetivos e da mesma forma, por causa da sua consciência que é relativa ao tempo, ele vai decidir uma coisa e outra, ele vai poder formar, criar cidades organizadas, vamos dizer isso direto para você entender, mas tudo isso com a mão do homem. O homem, Deus vai dando sabedoria e o homem vai se organizando dentro dessa sociedade. Vamos entender isso. Então, a obra de Deus é diferente da obra do homem. A obra de Deus são coisas relativas ao tempo e a obra do homem são coisas relativas a uma cidade, aquilo que o homem próprio estão construindo com a sua própria mão. Isso que o homem constrói, tanto pode ser uma coisa boa, tanto também pode ser uma coisa ruim, certo? Se ele tiver uma consciência naquilo que Deus é, geralmente isso pode ser coisas boas, isso tudo pode ser acrescentado. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus, né, e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Por exemplo, vamos entender isso. Olha, por exemplo, Deus quando ele, vamos ler mais um pouquinho para a gente ver. Vamos lá. Ó, vamos voltar tudo num contexto que eu quero fazer essa leitura por completo, porque eu vou dar uma explicação por completo. Vamos lá. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização, né? Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus, certo? Certo? Quando o homem está desconectado com Deus, quando ele está desconectado com Deus, então ele nega a forma de realização com Deus. E Deus nega a forma que o homem se realiza. O homem se realiza no corpo emocional diretamente, e o homem se realiza no corpo emocional diretamente, e Deus nega essa forma que o homem se realiza no corpo emocional diretamente, e o homem, ele nega essa forma que Deus se realiza, certo? Que Deus se realiza. Porque Deus, ele é uma ele é relativo ao tempo, e dessa ideia que ele é relativo ao tempo, ele fica se movendo no tempo sobre o conceito social, sobre tudo aquilo que é relativo, certo? E neste tempo o homem vai ficar parado, ele não vai evoluir, ele vai ficar endeusando as coisas, objetos, carro, casa, então ele vai ficar parado, se fazendo de objetos. O corpo emocional do homem vai ficar sobre a imagem do homem, vai ficar fazendo de um objeto. Quando é que você vai
ver que Deus se separou das formas que o homem se realiza. Naquele tempo, quando Emanuel tivera sendo sacrificado no seu último respiro, ele questionou a Deus e disse: Pô, Pai, por que me abandonou? Ou seja, por que desligasse de mim? Por que me abandonou? Por que o Senhor se desligou de mim, certo? Então, neste tempo, houve uma separação da forma em que Deus se realiza e na forma em que o homem se realiza. Os atos emocionais do homem vai se representar coisas artificiais. A obra do homem, eles vão se endeusar sobre as suas criações, sobre aquilo que o homem próprio cria. Por exemplo, ele cria um carro e ele fica, né, endeusando aquele carro por obra humana. Você entende que essas coisas, ela serve, ela se acrescenta, mas ela não serve de relacionamento para a relatividade. Igual eu tenho uma esposa, eu sou relativa à vida dela, ela é relativa à vida minha, e os nossos amores esse comportamental, eles vão se moldando de acordo com aquilo que nós estamos se relacionando. Nós não fica parado no tempo. A gente vai mudando os nossos comportamentos, isso se torna coisas relativas. E é isso que é bom na vida. Nem sempre as coisas vai ser bom e nem sempre as coisas vai ser ruim. Eu tenho que entender as possibilidades, né, de estar frustrando com uma coisa e outra dentro do meu relacionamento. Ou seja, e quando isso é uma coisa que determina a razão de ambos, mesmo eu não sendo realizado com aquilo que eu quero, eu deixo de fazer dela um objeto para mim compreendê-la a forma que ela está querendo se realizar. E eu, de novo, usando as minhas flexibilidades da minha vida, aquilo que eu sou relativo ao tempo, eu posso determinar a realização dela de uma determinada situação, ok? Entenda isso. Então, aqui você viu que Deus se separou da forma do homem se realizar. O homem passou a se realizar com seus atos emocionais de uma forma independente, sem relacionar Deus diretamente, certo? Então, o homem parou de evoluir, parou de ser relativo ao tempo para cuidar dos seus próprios interesses, dos seus próprios objetivos, para criar cidades, né, por mão humanas que está sendo corrompido, que não tem uma raiz espiritual de Deus. Então o homem passou a se andar com as suas próprias pernas, com as suas liberdades emocionais, e que muitas delas são coisas artificiais, que eles determinam que é bom e vai executar aquilo como coisa boa. E é muitas das vezes um espírito de vingança, por exemplo. Você vai lá, mata uma pessoa por vingança e você sente prazer em alguém que está morrendo. Você viu que essa ideia de Deus, por exemplo, essa grandiosidade daquilo que é o poder de Deus faz com que você tenha um conceito errado sobre Deus. Por exemplo, eu matei alguém e estou sentindo prazer, significa que eu estou morrendo. Esses prazeres emocionais são coisas negativas, que eu determino que é bom. Então, e muitas das vezes, eu tenho que me ausentar desses tipos de coisas, certo? Porque isso causa uma grande confusão na mente humana, certo? Da hora que ele acha que ele está se realizando, ele não está se realizando, eles estão fazendo as coisas toda equivocada de uma forma emocional mesmo e separando de Deus, certo? Daquilo que ele possa confiar em Deus, daquilo que ele possa entregar toda a justiça a Deus, para que Deus execute essa justiça com seu poder, com a sua espiritualidade. Isso te ausenta de alguma coisa ruim na vida, certo? Entenda isso. E que gere atos consequentes para você, certo? E quando você faça isso, você gera atos consequentes para o seu corpo emocional. A sua forma de pensar, ela mesma vai te destruir toda, porque é assim que funciona, certo? Entenda, da mesma forma que nós temos o poder da vida, né? Nós também temos esse poder de estar matando essa vida para criar uns atos emocionais negados por aquilo que a gente pensa que é correto, mas é coisas que nós imaginemos, ok? Entenda isso. Então, nós entendemos que a realização de Deus é diferente, porque Deus é coisas relativas para o tempo. E quando o homem vai tentar se realizar, ele vai tentar se realizar com matéria, por exemplo, ele já vai ficar negado, certo? De uma certa forma. Entenda isso, só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vamos voltar a Deus do início para a gente ver. Ó, assim como Deus, né, tem o poder de criar
e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar, o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra, né? Aqui eu dei uma expressão fazendo uma demonstração, que é aqui que o Cristo entra. Faz essa percepção. Então, é aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado do, do da emoção do corpo. Vamos deixar só essa expressão, queria colocar estado emocional, mas vamos deixar isso aqui, está perfeito. Vamos lá. É aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado da emoção do corpo, né? Então, separou. Você vê que a emoção agora são coisas relativas ao tempo, certo? Faça essa percepção. E qual que é o nosso erro da gente relacionar as nossas emoções? Vamos lá. O estado consciente da vida vai ficar mediando, né, o poder de criar de Deus, né, no nosso interior. Essa é a origem de Deus, o poder de criar vai ficar bem coloca ele lá dentro da nossa vida, relativa à vida, são tudo aquilo que nós estamos vivos com os nossos corpos emocionais. Faz essa relatividade, faz dessa vida uma centraliza agora, para que a gente possa entender essa origem de criação de Deus. Não coloca ele no corpo emocional não, tá? Por enquanto, faça isso, certo? Eles ficam mediando sobre os 4 elementos da espiritualidade do corpo, espírito, vida, corpo e frutificação desse corpo, mas faz uma relatividade, coloca essa centraliza da criação de Deus lá no seu interior, lá na sua consciência, na sua vida, no estado consciente da vida, para a gente entender isso. Vamos lá. Vamos voltar de novo. Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização, na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado da emoção do corpo. O estado consciente da vida vai ficar mediando o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus, certo? Aqui é ambas as coisas. Quando eu falo de um poder de criar, eu estou fazendo uma relatividade entre a vida e o corpo e a frutificação desse corpo, certo? Então, o poder de criar de Deus, o poder de criar de Deus e de formar de Deus vai dar um fruto bom, porque ambos são o reino de Deus, ambos são coisas relativas ao reino de Deus. Vamos supor que o poder de criar de Deus explica o estado consciente da vida e o poder de formar de Deus explica os nossos corpos emocionais diretamente, certo? E a frutificação são possibilidades sobre uma coisa e outra. A frutificação é sempre uma coisa dividida sobre possibilidades, sobre aquilo que eu relaciono meu corpo e sobre aquilo que eu relaciono uma coisa negada, uma imagem, uma desigualdade desse corpo, e ambos, então a frutificação fica sendo apenas uma possibilidade. Faça essa percepção. Então, é aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado da emoção do corpo. O estado consciente da vida vai ficar mediando o poder de criar de Deus e a forma de e o poder de formar de Deus. E nesta causa, a vida será apenas uma centraliza da espiritualidade do corpo emocional para a manifestação do fruto. Perfeito. Tudo bem explicadinho, né? Eu já estava dando uma expressão livre, então o contexto ficou bem completo, bem bonitinho, para que vocês entendam todas as coisas bem perfeito. Esse contexto ficou muito grandioso, muito completo, né? Vamos ler ele de novo por completo, por Deus lá de cima, só para que vocês façam a percepção. E esse contexto ele fala por si só, dá uma valorização. Vou fazer a leitura dele por completo neste parágrafo. Vamos lá. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra, para que o estado consciente da vida fica separado do da emoção do corpo, o estado consciente da vida, vai ficar mediando o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus. E nesta causa, a vida será apenas uma centraliza, né? Uma vida será apenas centraliza aquilo que está no nosso interior, no nosso espaço. A vida será uma centraliza da espiritualidade do corpo emocional para a manifestação do fruto. Perfeito.
No entanto, no tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, né? O corpo No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional, né? Então, o Cristo, no tempo do fim, o Cristo ele vai ter essa ideia de estar negando os atos emocionais do corpo, né? Naquele tempo, Emmanuel estava ensinando sobre Cristo, né? Aquele que querem aceitar a mim, negue a si mesmos. Negue a si mesmo, então vocês aceitam a mim. E por que vocês fazem isso? Para fazer um trabalho, para fazer um trabalho missionário. É apenas para isto que o Cristo serve, porque ele é a morte do poder de Deus. O Cristo, ele é uma indiferença do estado emocionais dos corpos. É aquilo que o homem determina de indiferenças nas relações. Aí dentro do Cristo você vai ver pessoas que exaltam, têm espírito de grandeza. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Deus que eu tenho consciência naquilo que Deus é relativo para outros corpos, eu posso estar usando essa expressão apenas para me passar uma mensagem, para me interceder para alguém. Da boca para fora, eu faço mediação, eu faço intercessão para as pessoas carentes, pelaquilo que elas entendam daquilo que é uma coisa e outra. Da boca para fora, eu expresso as coisas para interceder por outras pessoas, entende? E nessa hora, quando o ato missionário no tempo do fim, a gente temos que usar o Cristo. O Cristo é uma indiferença daquilo que é a realidade de Deus, certo? Aquilo que é a formação de Deus no tempo do fim, certo? No futuro, né, que ele tiver alinhado, né, nos frutos, tanto o poder de criar e o poder de formar tiver alinhado no fruto, ele vai deixar de representar uma crise do corpo emocional, que hoje ganha muita complexidade esse Cristo, por causa da crise do corpo emocional, por causa dessas indiferenças que foram produzidas sobre os nossos atos emocionais, por aquilo que nós nega um irmão, nós nega a Deus, nós nega uma pessoa para se ter coisa a qualquer custo, e manipula os nossos estados emocionais para se ter coisa a qualquer custo, manipula os nossos relacionamentos com Deus, manipula os nossos relacionamentos com Cristo, manipula os nossos relacionamentos com os irmãos, então qualquer coisa, os atos emocionais, eles são coisas que podem ser manipulados por causa da desigualdade daquelas manifestações emocionais dos corpos, onde eles determinam ser maior ou menor pelo aquilo que eles acreditam ser, né, uma coisa e outra, certo? Mas tudo isso fica relativo às nossas emoções, aquilo que eu entendo particularmente da minha frutificação, daquilo que é minha individualidade, certo? Bem separado. Porque se você for olhar a criação de Deus e a formação de Deus, ele vai dar para o reino de Deus e da mesma forma. Passa essa percepção, certo? No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional, né? Por esta mesma emoção causando indiferença, né, no estado emocional do corpo. Então, o Cristo ele vai causar uma indiferença no estado emocional do corpo, né? Alguns vai se exaltar, né, e outro vai se diminuir, sei lá, e vai ficar aquelas coisas emocionais do corpo, certo? Existe espírito de grandeza, igual eu estou tendo dito, que os atos missionários usa para intercessão. Coisas da boca para fora, eu posso manifestar qualquer coisa para me interceder por uma pessoa que está aprendendo sobre aquilo que é criação de Deus e sobre aquilo que é formação de Deus. E que ambos serão as mesmas coisas, mas quando você coloca as coisas do corpo emocional no meio, aí vai ganhando complexidade. E a gente vai ver que tanto aquilo que o homem cria também pode ser uma coisa boa, ele vai depender de como ele vai aplicar isso dentro da sociedade, ok? Entenda isso. No entanto, no tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional, né? Por esta mesma emoção, causando indiferença no estado emocional do corpo. Este é o poder, né, de formar de Deus, né? Por que que Deus ele usa o Cristo para formar? Porque essas indiferenças já estava presente, né? Essas indiferenças que Deus tivera criado o homem perfeito já estava presente nos atos emocionais dos corpos. Alguns que se exaltava emocionalmente, né? Causando essas diferenças. Então Deus usou o Cristo, o poder de formar e trouxe e para eles
tudo isso, a forma de frutificação ficou tudo uma coisa espiritual, ficou tudo uma mesma coisa, certo? Deus nega a forma que o homem se realiza, e desse tempo que Deus nega, Deus unifica todos os corpos pelos atos emocionais deles mesmos. Esses atos emocionais vai dar por uma coisa, né, para um fruto negado, pelo aquilo que eles entendem de uma coisa e outra, vai criando as suas formas, a sua frutificação de uma forma independente, criando crise, se colocando contra o seu irmão, causando desigualdade na emoção. E o Cristo, ele vai ficar encarregado de levantar tanto aquilo que é formação do corpo emocional e tanto aquilo que é formação emocional desses corpos emocionais, fazendo disso tudo uma coisa só. Os corpos de Cristo, ele vai fazer disso tudo uma coisa só. Tantas coisas positivas, que é a formação, que é a criação de Deus, tantas coisas negativas, ele vai para Cristo, para que determine a unificação dos corpos. Então Deus, ele entendeu essa ideia que o homem se realiza de uma forma diferente dele, então ele colocou todos esses atos emocionais, tantas coisas boas, tantas coisas ruins, dentro do Cristo. As coisas boas representam a formação de Deus, é o corpo emocional diretamente, a vida é aquilo que Deus cria, o homem perfeito, então a formação de Deus fica no corpo emocional, e que hoje ele está passando por um corpo emocional, causando essa desigualdade. O Cristo está causando essa desigualdade no corpo, do estado emocional de um corpo e outro, e frutificando isso com espírito de grandeza, se colocando acima maior do que o outro irmão, se colocando acima maior do que Deus, se colocando maior do que Cristo, qualquer coisa, certo? Então, entenda que vai tendo essas diversidade de entendimento, certo? E o Cristo, no tempo de Guerra Fria, ele toma tudo para ele. Tantas coisas boas, tantas coisas ruins, ele toma tudo para ele, porque ele vai estar ali representando a crise do corpo emocional. Essa crise representa uma desigualdade na, na percepção emocional do corpo, na frutificação dele. Ele vai se colocar acima do outro, vai se colocar menor do que o outro. Entenda isso. Vamos lá de novo. No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional. Por esta mesma emoção, causando indiferença no estado emocional do corpo. E este poder de formar de Deus, este é o poder de formar de Deus. Já o poder de criar de Deus vai dar uma origem entre o estado consciente da vida e do corpo, trazendo uma consciência mediúnica entre a origem de criar e a origem da vida, entre a origem de criar de Deus, né? Entre a origem de criar, deixa eu especificar aqui para ficar bem. Entre a origem de criar de Deus e a origem da vida. E a origem da vida do corpo. Perfeito. Agora vamos entender uma coisa aqui. Por exemplo, olha, nós temos aqui a origem de Deus que está no nosso interior. Nós temos a origem do corpo que está no exterior. Veja, depois do corpo nós temos o quê? A frutificação, a forma de frutificar. Nessa forma de frutificar vai estar os atos conscientes e os atos inconscientes. Aqueles que têm espírito de grandeza emocional, que quer se colocar acima do outro, aquele que quer se diminuir para o outro, né, causando uma desigualdade na relação por qualquer coisa, por interesse próprio, para o manipular, e tudo isso vem, a manipulação, tudo aparece no fruto de uma forma desigual da relação, criando uma imagem, desfavorecendo o seu relacionamento e desfavorecendo a si mesmo da mesma forma, certo? Então, entenda que para você entender a criação de Deus fica dentro, né? E a formação de Deus fica no corpo emocional. E a frutificação gera as possibilidades no poder público, naquilo que você está produzindo, né, dentro do poder público, certo? E que hoje é muito delicado você entender esse corpo emocional, a frutificação por causa do Cristo está passando pelo corpo, gerando uma crise neste corpo, até que ele vai para fora, né, representar o poder público, e da mesma forma ele vai trazendo essa confusão, né, causando uma indiferença no estado emocional do corpo, e tudo isso vai para Cristo, e tudo isso faz uma unificação, certo? E ambos vai ficar se movendo para o poder público, tanto aquilo que é relativo à nossa vida, ele vai manifestar um fruto bom para o poder público, e tanto aquilo que é nosso corpo, né, emocional, que vai representar um fruto, sei lá, qualquer coisa que você queira, existe uma ideia para você relacionar uma coisa e outra, certo? Tudo vira possibilidade, é só vocês fazerem as percepções, entenda isso.
Então, para o lado de dentro, o poder de criar de Deus, para o lado do corpo emocional, o poder de formar de Deus. E ambos vai ficar movimentando dentro da sua expressão, daquilo que você está frutificando, certo? Você pode, o Cristo ele tem essa ideia de transformar as coisas em lei, em objetivo. Ele é muito grande quando você vai poder usar ele, porque de uma certa forma ele é uma imagem que fica parado. Você pode criar leis sobre ele, pode criar cidades sobre ele, você pode criar várias coisas sobre ele e que depois, mais para frente, a gente vão ver que isso tudo acontece com a lei de Deus, que é a vida relativa, e a lei do corpo, que quando você cria um estado emocional, quando você cria uma lei para o corpo, você coloca limite no estado emocional das pessoas, e a partir daí você cria uma coisa parada que fica como uma imagem, e você vai executando o sistema administrativo sobre aquilo que está parado, e com isso você cria várias cidade segura, para que todo mundo habita em forma segura dentro dessa cidade. Faça essa percepção, certo? Então, a forma, depois do corpo emocional ali, quando tiver no corpo emocional, Deus formou todo mundo, existe essas possibilidades de você trazer várias ideias sobre aquilo que você está frutificando, sobre o poder público. O seu fruto, ele não é limitado, ele envolve várias coisas, várias sabedoria. Pode representar, por exemplo, o seu relacionamento conjugal, pode representar o relacionamento com seu pai, com sua mãe, pode representar um relacionamento com Cristo, pode representar, né, nessa forma aí, de uma forma de construir cidade, pode representar um relacionamento com Deus diretamente, aquilo que eu entendo do meu íntimo, minha sabedoria, tudo aquilo que eu transformo em coisas relativas, coisas boas para as pessoas, independente de que eu estou relacionando, eu faço disso uma coisa boa. Então, quando se aplicando a minha sabedoria, eu viro várias possibilidades de frutificação, relacionando cada coisa em seus devidos lugares, fazendo compreensão e não misturando uma coisa misturando uma coisa com a outra, ok? Quando ele se mistura, ele começa a ganhar suas complexidades. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo para a manifestação do fruto. Vamos voltar a Deus lá no início, certo? Vamos lá. No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional por esta mesma emoção, causando uma indiferença no estado emocional do corpo. Este é o poder de formar de Deus. Já o poder de criar vai dar uma origem entre o estado consciente da vida lá no nosso interior e do corpo, trazendo uma consciência mediúnica entre a origem da criação de Deus e a origem da vida do corpo, né? E a origem da vida do corpo. E depois da origem da vida do corpo, tudo passa a ser frutificação. Faça essa percepção. Então, agora vamos lá. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo, para a manifestação do fruto. Perfeito, né? Então, depois que nós entendemos aquela parte seguinte, aí a gente vai dar continuidade. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo, para a manifestação do fruto. Presta atenção que ele já está manifestando coisa, certo? Daquilo que é uma raiz espiritual. Essa raiz espiritual explica o estado consciente da vida, explica a sua sabedoria, a sua conexão com Deus é dentro de nós, é lá no interior, não é nada externo, tá? Faça essa percepção. Nada que for externo faz você uma conexão com Deus. Ele vai lá no nosso interior e se conecta com o nosso íntimo. Que é íntimo? Significa sala individual, né? Corpo individual, né? Qualquer coisa que você queira entender de uma forma individual. Aí, na manifestação, você pode moldar de acordo com os seus conhecimentos ou de acordo com a sua sabedoria. Conhecimento explica a estrutura física e sabedoria explica coisas relativas ao tempo, relativa a Deus, relativa às coisas que se movimentam. Geralmente o nosso amor está ligado à nossa sabedoria, certo? E essa ideia de conhecimento fica ligado mais para Cristo, né, certo? Quando no corpo emocional você vai ver que ele vai ficar dividindo entre aquilo que é de Deus e sobre aquilo que é uma estrutura física, é sobre os conhecimentos, Cristo, sobre a formação de Cristo, certo? O Cristo ele vai ficar mediando sobre aquilo que é de Deus interior e sobre aquilo que é conhecimento, coisas que já tem dentro da sociedade, certo?
e ele vai fazer essa relatividade no seu corpo emocional, certo? E de forma que ambos vai representar o reino de Deus quando eu estou frutificando de uma forma correta. Quando eu estiver frutificando de uma forma incorreta, vai representar apenas uma crise do estado emocional do corpo, certo? E que hoje Deus está usando o Cristo para unificação de todos os corpos emocionais, pelos estados emocionais desses corpos mesmo, causando uma indiferença na relação emocional dos corpos. Entenda isso. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo, para a manifestação do fruto, sendo este o poder de criar de Deus, né? E que nesta causa a manifestação passa a ser uma possibilidade do reino de Deus. Perfeito, né? Então tudo já passa a ser uma possibilidade, né, do reino de Deus. E o reino dos corpos, né? Uma possibilidade do reino de Deus, o reino dos corpos. E tudo isto poderia ser uma coisa só, quando explicando o reino de Deus e o reino dos corpos, sendo um só reino, né? Porém, e no tempo do fim, isto vai ficar invertendo na cabeça dos corpos, causando uma grande confusão. A razão do corpo emocional vai aparecer por uma consciência espiritual da origem de criar e de formar de Deus, invertendo o que for criação de Deus e o que for criação dos corpos, certo? Então, quando o corpo começa a criar, ele já vai mudar todos os planos de Deus, né? E se ele usar o conhecimento, ele pode construir cidades sobre essa imagem, construir lei, usando essa forma que Deus usou. Que naquele tempo, por exemplo, que Emanuel foi sacrificado, tudo que nós viemos a ter aqui são coisas emocionais, nossos estados emocionais, dos nossos conhecimentos. Nós estávamos desconectados com Deus e nesse tempo nós construímos coisas emocionais, criando ideias emocionais e nada disso é aproveitado quando se tratando da nossa vida, porque ela é relativa a Deus, ela é relativa ao tempo, ela é relativa a outra vida, elas são relativas até mesmo por uma cidade, por coisas, objetos, quando nós toma isso com conhecimento e faz disso uma coisa boa, certo? Então, a formação de Deus, ela vai ficar, hoje ela está muito em crise, né? Aplicando a crise dos nossos estados emocionais do nosso corpo, gerando uma grande delicadeza, até mesmo para interpretar esse blog diário. Mas tudo isso é produtivo, faça essa percepção, muito grandioso tudo que fora dito, certo? Vou ler esse parágrafo por completo para a gente encerrar e fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos entender esses parágrafos por completo. No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional. Por esta mesma emoção e causando indiferença no estado emocional do corpo. E este é o poder de formar de Deus. Já o poder de criar de Deus vai dar uma origem entre o estado consciente da vida e do corpo, trazendo uma consciência mediúnica entre a origem de criar de Deus e a origem da vida do corpo. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo para a manifestação do fruto, sendo este o poder de criar, e que nesta causa a manifestação passa a ser uma possibilidade do reino de Deus e do reino dos corpos. E tudo isto poderia ser uma coisa só quando aplicando o reino de Deus e o reino dos corpos, e sendo um só reino, porém, e no tempo do fim, isto vai ficar invertendo na cabeça dos corpos, causando uma grande confusão. A razão do corpo emocional vai aparecer por uma consciência espiritual da origem de criar e de formar de Deus, invertendo o que for criação de Deus e o que for criação dos corpos. Perfeito. Vamos lá fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para que a gente possa encerrar este blog diário, ok? Vamos fazer a leitura e vamos encerrar este blog diário, certo? Muito perfeito. Vamos lá. A crise, quando manifestando no corpo, vai representar uma consequência para o seu corpo, e quando manifestando no fruto, se torna apenas uma liberdade de expressão, com possibilidade de relacionar o bem e o mal de outro corpo, podendo ser bom ou ruim,
sem afetar a forma que outro corpo pensa diretamente, ou seja, sim é sim, não é não. E as vossas liberdades continuam por uma possibilidade do fruto, e colocando tanto o seu corpo e como também do outro corpo fora de uma crise emocional. Isto explica a verdadeira liberdade de expressão, aonde eu determino coisa por mim mesmo e não pelo outro corpo, explicando possibilidade de ter uma harmonia com outro corpo. Quando se tratando da harmonia de corpo, temos muito a aprender com o cachorro, ou seja, neste tempo eu estava escrevendo e, estando com a escrita perfeita, eu me embradei com um grito positivo de que todas as coisas estavam conforme o meu pensamento, alinhando escrita e pensamento dessa escrita. O cachorro, ele percebeu a minha euforia e logo se posicionou com a sua pata em cima da mesa, para que eu pudesse dividir com ele esta minha alegria. Logo veio a minha filha e com mais liberdade na sua expressão, na sua forma expressiva, usou a sua palavra e disse: Pai, terminou? E eu falei: Não, estou no meio da missão. Então, por que está feliz? E eu falei: A minha escrita está certa, está alinhado com a minha expressão. Ah, sim, entendi. E depois o meu cachorro ficou me observando, esperando por mim corresponder a ele. E ficou parado, observa, e eu fiquei, pai, vamos voltar aqui. Então minha filha disse, pai, logo veio a minha filha com mais liberdade na sua forma expressiva, usou a sua palavra. Pai, terminou? E falei, não, estou no meio da missão. Então, por que está feliz? E eu falei, a minha escrita está certa. Esta estar alinhado com a minha expressão. Ah, sim, entendi. Depois, o meu cachorro ficou me observando, esperando por mim corresponder a ele. Fiquei parado, observando a ele. Ele também ficou parado observando a mim, ou seja, ele esperou o meu comportamento para reagir a mim, fazendo importância para o estado emocional do meu corpo. Ou seja, isto é felicidade de não invadir o espaço do outro, esperando o tempo certo para se comportar de acordo com o pensamento emocional do meu corpo. Ou seja, ele corresponde àquilo que eu dou a ele na mesma medida. E com este comportamento, ele se demonstrou ser único em todo o comportamento de acordo com cada corpo, fazendo mediação emocional, repetindo comportamento emocional. O ser único vai explicar uma unidade do corpo que produz o seu fruto de uma forma independente e não unificado, e não a unificação do corpo, ou seja, que produz o seu fruto unificado, a união, e quando aplicando o corpo, vai destruir a sua forma de pensar e desrespeitando assim o espaço do corpo. Mas quando produz o seu fruto independente, vai ter o poder de reconstruir o corpo no seu comportamento. E isto explica que nem tudo representa uma união. Se você desprezar ou maltratar um animal, você será desprezado por este mesmo animal, ao qual você despreza. Isto explica que todos os corpos de Cristo são iguais e mesmo se alguém se colocar acima ou abaixo de você. Esta desigualdade do estado emocional do corpo não te dá o poder de abusar de outro corpo e nem de escravizar o estado emocional deste corpo. Ou seja, se você desprezar um animal, você é desprezado por este mesmo animal, ao qual você despreza. No entanto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que, quando o meu corpo explicar uma sociedade, eu não tenho escolha. Eu tenho que obedecer e tudo aquilo que tem dentro
do poder público e com a lei de Deus e com a lei dos corpos, para que o fruto do corpo fique independente do que tem dentro da sociedade, pois quando você não obedece à lei de Deus, você nega o fruto do corpo e que estivera no poder público. Isto explica que, quando eu explico a minha vida, eu não tenho escolha, eu tenho que obedecer. Quando explicando o meu corpo, eu já tenho escolha de fazer coisa certa ou de fazer coisa errada para esta sociedade. Isto explica que o corpo exposto, ele determina tanto o bem e como também o mal, e o estado consciente explica a vida aonde eu não tenho escolha, e com este estado consciente eu posso defender o espaço do corpo. Sim, sim, não é não. Para que o meu fruto seja único e mantendo o meu corpo livre da maldade de outro corpo e produzindo sem depender de outro corpo, relacionando eh, sem depender de outro corpo, relacionamento de outro relacionamento e produzindo sem depender de outro relacionamento ou até mesmo de uma sociedade. Isto explica que eu nunca vou defender a minha esposa. Eu sempre vou defender o fruto dela, pois o valor real está no fruto e não no corpo, mas posso determinar o bem deste corpo a partir de que eu entendo a harmonia deste corpo, trazendo uma paz e frutificação, e frutificando esta paz, para que seja um com esta minha esposa, mediando o meu comportamento junto com o comportamento dela, para que os nossos frutos tenham a mesma intensidade de medida, explicando o fruto unificado do corpo pelo o que determina a nossa harmonia, sendo o bem de um, também será o bem do outro, explicando o que for sim, sim e não, não. Eu particularmente não temo a justiça de Deus e de batalhar com Deus. Eu sou justo e Deus é justo. O meu peso é o peso de Deus. A minha medida é a medida de Deus. Eu sou o que Deus. Eu ganho. Se eu ganhar, Deus ganha. Se eu perder, Deus ganha. E é isto que justifica o meu ato missionário. Entretanto, se eu estiver passando por uma necessidade no corpo, eu não vou me humilhar para um corpo emocional. E antes de me humilhar, eu prefiro roubar, pois se eu humilhar para um corpo emocional, ele não, ele eles vão manipular o que eu sou, justo por diante de Deus. E se eu roubar, eles jamais poderão me manipular, pois vai me ter como inimigo, pois os vossos poderes são determinados por aquilo que eles têm, o dinheiro. Enquanto Enquanto se tratando do meu espírito de criação, eu jamais rodo a roleta do meu passageiro para validar as vossas passagens. Eu entendo, quando eu desobedeço à lei do corpo, eu perco. E por isto que eu não rodo a roleta, pois nenhum dos meus inimigos poderão vencer junto comigo, pois a corrupção não pode determinar o meu bem, e sim o meu mal. E desta forma, o nosso fruto fica unificado pela corrupção, desde que é corrupto. Ou seja, eu não prospero e não prospera também os meus inimigos, pois são frutos formados por uma corrupção. E isso determina o meu ato missionário. Bem, perdi quando eu mexi no mouse aqui. Beleza, vamos voltar aqui um pouquinho aqui, vamos lá. Né? Pois a corrupção não pode determinar o meu bem e sim o meu mal. E desta forma, o nosso fruto fica unificado pela corrupção desde que é corrupto. Ou seja, eu não prospero e não prospera também os meus inimigos, pois são frutos formados por uma corrupção.
Isto determina o meu ato missionário pelo aquilo que eu sou justo e não pelo aquilo que eu tenho. E ouvi uma voz, e sua empresa? E falei, toda justiça é um cálculo da minha intenção, e toda medida é um cálculo da minha realização. E, de, e se a intenção da minha empresa é justo, eu também sou justo. Se a intenção for injusto, eu também sou injusto. Ou seja, no meu cálculo é que tem, é que tem a proteção da medida que não foi posto com honestidade. E esta medida eu uso como quebra de caixa e não é minha intenção ter coisa que eu não produzo. E também não é a minha intenção perder coisa da minha produção. Eu sou justo à medida da forma que alguém é justo comigo. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. É aqui que o Cristo entra para que o estado consciente da vida fica separado do, da, do, da emoção do corpo. Deixa eu acrescentar uma expressão aqui que eu esbarrei nela muitas vezes, querendo mudar do ato emocional do corpo. Beleza. Então vamos voltar a Deus do início. Vamos lá. Assim como Deus tem o poder de criar e o poder de formar, o corpo emocional também tem o poder de criar e o poder de formar. Este ideal de Deus e dos corpos emocionais tem a sua forma diferente na realização. Na realização de Deus, Deus nega a forma em que o corpo emocional se realiza. Na realização do corpo emocional, o corpo emocional nega a forma de realização de Deus. E é aqui que o Cristo entra para que o estado consciente da vida fica separado do ato emocional do corpo. Perfeito, agora ficou bom. E o estado consciente da vida vai ficar mediando o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus. E nesta causa, a vida será apenas uma centraliza da espiritualidade do corpo emocional para manifestação do fruto. No tempo do fim, o Cristo vai representar a negação desta emoção, formando o corpo emocional por esta mesma emoção e causando indiferença no estado emocional do corpo. E este é o poder de formar de Deus. Já o poder de criar de Deus vai dar uma origem entre o estado consciente da vida e do corpo, trazendo uma consciência mediúnica entre a origem de criar de Deus e a origem da vida do corpo. Este ideal forma uma raiz espiritual para o corpo, para a manifestação do fruto, sendo este o poder de criar, e que nesta causa a manifestação passa a ser apenas uma possibilidade do reino de Deus e do reino dos corpos, e tudo isto poderia ser uma coisa só, quando explicando o reino de Deus e o reino dos corpos, e sendo um só reino. Porém, e no tempo do fim, isto vai ficar invertendo na cabeça dos corpos, causando uma grande confusão. A razão do corpo emocional vai aparecer por uma consciência espiritual da origem de criar e de formar de Deus, invertendo que for criação de Deus e o que for criação dos corpos. Perfeito. Muito bom. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito, né? E façam essa percepção daquilo que é criação de Deus, daquilo que é a criação do corpo. Quando se tratando da criação de Deus e se tratando da criação do corpo, o corpo emocional vai se tornar uma centraliza da mesma forma.
dividindo aquilo que é seu interior, que é relativo a Deus, e dividindo aquilo que é a frutificação relativa a tudo aquilo que está exposto dentro da sociedade, certo? O corpo emocional vai ficar dividido sobre aquilo que é conhecimento e sobre aquilo que é coisas relativo a Deus, coisas relativas a Deus, a harmonia, tudo aquilo que fica sendo relativo está no nosso interior, nos corpos emocionais. A partir dos nossos corpos emocionais, pode determinar apenas um conhecimento, uma estrutura física daquilo que nós estamos relacionando uma coisa e outra dentro da sociedade. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Deus que a gente faça a percepção das particularidades daquilo que é a criação de Deus, daquilo que é a criação dos corpos. Mas ambos são centralistas do nosso corpo, ambos, o nosso corpo emocional, ambos são uma centraliza daquilo que é de Deus e sobre aquilo que é dos corpos, é sobre aquilo que tem dentro da sociedade. Vai ficar mediano sobre uma coisa e outra, certo? Faz essa percepção, certo? E vamos falar isso para você entender. Vamos falar isso para você entender. Naquele tempo, por exemplo, Deus Emanuel estava ali. A partir do seu sacrifício, ele criou uma imagem. Esta imagem vai ficar assim, vai gerando conhecimento sobre coisas que não possam se mover. Sobre esta imagem você pode construir coisas boas, pode fazer defesas com aquilo que é relativo ao seu espaço do corpo, pode criar lei para o corpo emocional, colocando um limite sobre uma coisa e outra. Com esta imagem você pode fazer muitas coisas boas. Essa imagem tanto pode ser uma coisa construtiva, como também uma coisa destrutiva. E que hoje você está vendo Cristo passando pelo corpo emocional, criando, destruindo tudo. Depois da destruição, você vai poder usar essa imagem como forma de conhecimento sobre aquilo que é coisa objetiva, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Existe uma delicadeza para você fazer essas mediação sobre aquilo que é de Deus e sobre aquilo que é do corpo emocional, certo? É só você fazer a percepção. Tudo vai ser determinado no fruto, né? Na forma de manifestação, naquilo que você está frutificando. Faça essa percepção. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se vocês tiverem entendido. Fala assim, eu entendi, foi muito perfeito, que coisa grandiosa. Se você está assim como eu, né, empolgado com tudo que está sendo apresentado, né, às vezes eu fico tão empolgado que eu fico olhando isso por contexto, eu fico muito presente, sabe? E eu não quero perder expressão, acabo me desconcentrando e às vezes eu esbarro no mouse, eu tenho que repetir algumas expressões, mas tudo isso se torna produtivo. Às vezes eu vou de uma volta, eu me perdi aqui, né, e eu tive que repetir um contexto que era muito explicativo. Isso dá tempo para as pessoas se conscientizar, sabe? Nada correndo, tranquilamente, voltando, se repetindo, fazendo as coisas comuns na nossa consciência, se permitindo levemente, deixando tudo flexionado, tudo isso vai se tornar bom, ok? A partir do momento que você fica flexionado, certo? Para este blog diário. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.